Pronto, bom dia. Estão me ouvindo agora, pessoal? Estou falando aqui com o microfone fechado, aí não dá, né? Bom dia para todo mundo, tá? Eu sou o Felipe Brasil, eu sou terapeuta e instrutor de Theta Healing. Agora estão ouvindo, né, gente? Graças a Deus, muito obrigado, tá? Primeiramente, gente, bom dia, tá? Gratidão para quem está aqui assistindo. Essa live, gente, vai ser uma aula que vai ser direcionada para Theta Healers, tá? Esse final de semana que passou, eu formei uma turma de Theta Healers e estou querendo dar essa aula aqui para mostrar algumas dicas para poderem, esses novos alunos poderem conduzir alguns atendimentos, começar as práticas, né? Eu sei que muitas vezes a gente, como Theta Healing é um curso que tem uma duração curta, né, um final de semana, a gente muitas vezes sai meio perdido, porque é muito conteúdo em pouco tempo e a gente tem que ir praticando, né? Eu tive a sorte, quando eu fiz o meu curso de Theta Healing, de ter um local onde tinha prática toda semana, tinha atendimento popular, tinha aquela coisa toda. Então eu pude praticar, eu pude me estar conectado com outros terapeutas de Theta Healing e isso me ajudou muito, enriqueceu muito. Então eu quero passar algumas dicas aqui para vocês, que hoje em dia, né, é diferente aí os movimentos, né? Mas eu quero também comentar algumas possibilidades para vocês que são Theta Healers, tá? Quem não for Theta Healer, gente, pode assistir a live aqui também, não tem problema. Como eu falei a hora que estava o microfone fechado, né? Eu vou ver se eu consigo fazer um mini atendimento aqui de demonstração para poder mostrar o passo a passo mesmo, né? Demonstrar como que a gente conduz um atendimento. Então, isso aqui, gente, é bem tranquilo, né? Eu vou só dar esses 2 minutinhos para a galera ir chegando, que tem algumas pessoas que eu chamei aqui para a live. Eu não sei se elas estão criando a conta, né, aí na hora pura, mas já devem estar entrando, né? A Gi já chegou, a Ju já chegou. Sejam bem-vindas, né, suas lindas? Vocês que participaram do curso. Andréia, muito prazer. Eu acho que eu não te conheço. A Tânia, não sei se eu te conheço também. Muito prazer para você também, viu, queridas? E vamos lá, né? Vamos começar esse rolê aqui. Eu vou só pegar um caderninho aqui, gente, tá? Tomar um gole do café, né? Café é importante. Eu vou pegar só o caderninho. Me deem um segundinho, porque eu vou anotar aqui a ordem das coisas, tá? Voltei, toma aqui. Então vamos começar a nossa aulinha aqui, né, gente? Para quem não conhece, não sei se todo mundo aqui que está assistindo a live, se todo mundo conhece o Theta Healing, né? Theta Healing, gente, basicamente é uma técnica de cura energética que se baseia numa meditação guiada, tá? Essa meditação coloca a gente para entrar nesse estado de consciência alterado, que é o estado Theta, tá? Até perguntar, gente, tá barulho de britadeira aqui, pegando o ruído, tal? Porque eu tô com a janela aberta e tá um barulho lá fora. Eu não sei se está incomodando vocês, tá? Vocês depois me avisam, por gentileza. Enfim, o Theta Healing ele é uma técnica que se baseia numa meditação para a gente poder acessar o estado Theta, né? A gente acessa aquilo que nós chamamos de o sétimo plano da existência, que é esse lugar de puro amor incondicional. Quando a gente acessa esse estado de consciência, a gente se torna o próprio amor e a gente consegue direcionar essa energia de amor incondicional para podermos cocriar coisas da nossa realidade, coisas do nosso campo energético. Como, por exemplo, limpar emoções pesadas, reprogramar crenças limitantes, fazer uma limpeza espiritual, né, tirar bloqueios da nossa vida, enfim. Legal, beleza, que bom que não tá uma britadeira aqui, a gente estava preocupado. É tudo certo, né? Então, beleza, assim, o Theta Healing, essa é basicamente o Theta. Ele é um processo intuitivo, muito de boa, né? Mas, apesar do Theta Healing ser um curso que, né, ele é uma técnica que ele foca em
você usar a sua intuição, você tem várias formas de fazê-lo, né? O importante do Theta Healing, gente, para vocês que estão começando agora, o importante é você sempre se até as 7 chaves da cocriação, tá? Quais são as chaves da cocriação? Vocês lembram quais são? O poder das palavras, os pensamentos, os chakras, sentidos intuitivos, as ondas cerebrais, o livre-arbítrio, o comando, né? O testemunho, a cocriação e o criador, né? Que é o importante, a base de tudo. Se você tem essas 7 chaves aí, você está fazendo o Theta Healing, tá? Porém, a forma como a gente aplica, a gente tem infinitas possibilidades. Vamos falar um pouquinho aqui, ó, dos tipos, né, os formatos de atendimento. Formato. Então, nós temos vários tipos de formatos. Eu estou anotando para eu me achar aqui também, né? Nós temos, por exemplo, o formato de atendimento popular, tá? Que é um atendimento que normalmente era comum aqui no Brasil, quando tinha o Theta Healing Brasil, que hoje em dia é o Portal Healing, né? Tinha tanto no Rio quanto em São Paulo aqui. É um local mesmo, né? Uma loja, um espaço que rola curso e tudo mais, mas tinha um dia na semana e não era só o Theta Healing Brasil, não. Tinha outro... tinha a Casa Teta também que eu conheci, que foi que eu participei aqui em São Paulo. Tinha outras casas, outros institutos que poderiam estar fazendo também, que é o atendimento popular de Theta Healing. O atendimento popular de Theta Healing, galera, ele é um atendimento que é bem curtinho de tempo, tá? Ele é de 20 a 30 minutos, mais ou menos. E ele vai basicamente trazer uma introdução para a pessoa que nunca fez o Theta Healing ou que a pessoa já conhece o Theta e quer fazer uma sessão mais curtinha, seja para poder aproveitar o desconto, né, que a sessão é bem mais em conta, ou porque é uma questão mais simples de resolver, então às vezes a pessoa ela vai fazer uma sessão mais rápida porque ele não precisa de uma sessão de 1 hora ou mais, né? Então essa sessão aqui de 20 a 30 minutos, como é que normalmente ela acontece, né? Como é que normalmente é o roteirinho dela, tá? Esse roteirinho do atendimento popular, ele tem duas coisas que a gente começa fazendo com a pessoa. Então, entendendo que o atendimento popular é para a pessoa que normalmente vai conhecer o Theta Healing, a pessoa, primeiro, ela passa por um processo de limpeza energética. Então, vocês lembram no curso que a gente aprende a fazer a limpeza dos ganchos psíquicos, ataques psíquicos, maldições, os espíritos caídos, errantes, né, os encostos, obsessores, chips e implantes nocivos, a gente manda tudo isso para embora, né? Então, essa primeira limpeza já é importante, por quê? Porque você já tira aquela craca, aquela coisa ali, e aquelas energias iniciais ali que podem estar acompanhando a pessoa, já faz uma limpeza para a pessoa já ficar mais tranquila e também estar mais focada e mais conectada com ela mesma para a sessão poder fluir bem, tá? Então, fazer a limpeza energética no começo é uma boa. E depois faz a ativação do DNA, porque a pessoa está ali a primeira vez, normalmente, então ela vai ali estar recebendo a ativação do DNA. Vocês lembram, essa ativação ela é feita em 2 partes, né? Então, a pessoa ela pergunta, você já teve o seu DNA ativado? Se a pessoa fala não, a pessoa faz a primeira parte da ativação e verifica se pode fazer a segunda parte. Se não puder, avisa para a pessoa. Depois, na próxima vez que você for fazer, você pede para o terapeuta que for te atender fazer a segunda parte da ativação, tá? Então, gente, esse atendimento popular, ele tem esse formato que é para poder mais trazer a introdução para a pessoa do Theta Healing, trazer um gostinho, né? Existem formas de a gente aplicar esse atendimento popular, né? Tem, por exemplo, esse formato mais convencional, que é para a gente realmente trabalhar a questão da pessoa, mas tem um outro tipo de atendimento, que ele é um atendimento que é colocado como um atendimento direcional. Por quê? Porque você dá uma direção para a pessoa. Então, é um atendimento que não é necessariamente para você ir lá e trabalhar a questão com a pessoa. Você vai normalmente fazer uma leitura só da pessoa e dar uma direção para ela com base naquela leitura. Por exemplo, a pessoa está com uma questão de relacionamento que não está legal com os filhos, por exemplo. Ele não está conseguindo se entender com o filho, com filha, com familiares, de modo geral. E aí a pessoa vai lá para a sessão de orientação, o Theta Healer vai fazer uma leitura ali e perguntar para o criador o que a pessoa precisa fazer, o que a pessoa precisa olhar. Às vezes ele pode até fazer uma consulta não com o criador, mas às vezes direto com o eu superior da pessoa. Às vezes a gente traz uma mensagem do anjo da guarda, enfim, a gente pode conversar ali com alguma entidade
para poder trazer alguma mensagem. Por quê? Porque essas mensagens, né, o guia, o mentor, por que é importante? Porque eles trazem já uma noção bem prática, né, e bem direcionada para a vida da pessoa, para além das nossas opiniões. Porque uma coisa é a gente, como terapeuta, a gente ouvir o que a pessoa está passando, problema familiar, a gente querer dar a nossa opinião. Cara, você tem que lidar com o filho desse jeito, daquele jeito. Nós que estamos trabalhando com Theta Healing, a gente jamais impõe a nossa verdade sobre o outro. Porque o Theta Healing, bom dia, Ana Sebastiana, bom dia, viu? A gente estava falando sobre Theta Healing, atendimentos de Theta Healing, tá? Então, os Theta Healers, gente, a gente já entende, já no curso do Theta, que cada pessoa tem o seu sistema de crenças e cada pessoa vive a realidade e aceita, né, a realidade a partir dessas crenças. Então, você não tem como olhar para uma questão que a pessoa está vivendo na vida dela e querer resolver a partir das suas crenças. Entende? A pessoa tem que resolver a partir das próprias crenças dela. E se não for possível resolver a partir das próprias crenças dela, identifica quais são as crenças que estão limitando e reprograma, né? Então, assim, é importante a gente estar como um canal mesmo durante o processo do Theta Healing. A gente não dá a nossa opinião, a gente não fica falando o que a gente acha, o que a gente não acha. Claro, não podemos fazer isso? Podemos, mas deixa claro que é a sua opinião. Às vezes, eu preciso também compartilhar. Às vezes, eu sinto de falar uma coisa que eu acho, que eu estou vendo ali, né, que vai contrastar um pouco a visão que a pessoa tem. Mas eu aviso, essa aqui é a minha visão, tá? Não é uma verdade absoluta, não é uma mensagem de Deus nem nada, é realmente só a minha visão. Se fizer sentido para você, se quiser usar para qualquer coisa, usa, tá? Mas é só uma informação que eu resolvi te mandar aqui. Então, é lugar, primeiro, da gente ser canal, né? Então, esse é o primeiro formato popular. Lembrando, né? 20 a 30 minutos aí de atendimento. Eu fazia, gente, por um tempo, esse formato popular como um atendimento normal, né? Então, eu tinha o formato de 1 hora a sessão, 1 hora e meia, e tinha esse formato aí de 30 minutos, que eu cobrava um valor mais em conta. Também eu comecei cobrando 60, depois subiu para 70, depois 80. Só que aí eu percebi uma coisa, tá? Uma dica para vocês aí, para os Theta Healers, tá? A gente já vai falar sobre troca, mas eu vou comentar isso primeiro. Você tem que oferecer aquilo que você realmente quer oferecer, tá? Não aquilo que você acha que o cliente vai aceitar. Porque eu estava muito na mentalidade de escassez mesmo, porque eu achava que eu precisava de mais atendimentos, mais clientes, e eu achava que eu não estava tendo mais por conta do preço, por conta disso, daquilo, né? Então, eu comecei a fazer esse formato com menor duração para ficar mais barato, né? E eu também queria me tornar um terapeuta ágil, né? Então, para que em 30 minutinhos a gente conseguisse trabalhar muita coisa. Então, foi um período de treino para mim, né? Então, fazer atendimento popular, fazer esse formatozinho menor. É legal porque você treina a ser ágil, tá? Você tem que fazer tudo em 30 minutinhos ali, então, né? Você tem que ser ágil. É bom por causa disso. Mas, cara, eu comecei a perceber que todos os meus clientes estavam querendo fazer a sessão de 30 minutos. Ninguém mais queria fazer de 1 hora. Por quê? Porque é bem mais barato. Então, assim, fazendo a comparação, era menos da metade do preço. Tá? Então, assim, eu que estava desvalorizando o meu trabalho, e aí eu acabei deixando uma brecha ali para as pessoas só preferirem um formato onde eu tinha menos tempo para oferecer o meu trabalho. Aí eu falei, caraca, não está dando certo, eu quero poder oferecer tudo que eu tenho para oferecer para a pessoa, né? Então eu parei de fazer esse atendimento de 30 minutos e voltei com um formato só, tá? Uma coisa importante, antes da gente ir para os próximos formatos, tá? Eu quero falar sobre as trocas, tá? Troca energética, porque tudo no universo tem troca energética, aqui nesse plano manifesto, tudo tem troca. Para a planta, tá, os vegetais poderem nos dar oxigênio, ela tem que ter absorvido ali luz do sol, água e gás carbônico. Sem isso, ela não consegue produzir o oxigênio. Entende que tem uma troca? Você também, para você inspirar, né, trazer, absorver oxigênio no seu sistema, ao mesmo tempo que o seu pulmão está trazendo oxigênio, ele está botando para fora o gás carbônico. Então é isso, é uma troca constante. Isso, gente, da troca é a natureza, tá? É a lei da natureza, que quando você... É a terceira lei de Newton, por exemplo. Se você pega um corpo e bate em outro corpo,
a ação, né, que um corpo tem sobre a reação que essa força tem sobre esse é a mesma que esse daqui tem sobre esse. Então é uma troca, não é só um empurrando o outro. A hora que você empurra alguém, o outro também está te empurrando no mesmo grau de intensidade, tá? Isso é física. Então, assim, a troca, galera, o que é a troca? É você dar para a pessoa o seu tempo, o seu conhecimento, sua sabedoria, né, suas habilidades, etc e tal, e você receber algo em troca. Se você não estiver recebendo nada em troca, aquilo que você está dando vai perder a qualidade, tá? E perde mesmo. Você fala, não, eu vou dar o meu melhor aqui, não precisa pagar nada, não precisa dar nada em troca. O que acontece energeticamente é que você está criando uma dívida com a pessoa. Você está criando ali um vínculo de dívida, onde a pessoa está recebendo algo e ela não está dando nada em troca, então ela vai ficar te devendo. E você criar vínculos de dívida com as pessoas é uma armadilha para si mesmo também. Porque se você tem muitas pessoas que devem para você, então você está energeticamente ali com essas pessoas devendo, então você está, em teoria, assim, num lugar de desequilíbrio no dar e receber, e aí você vai parar de receber. Ou você vai parar de receber porque inconscientemente você vai acreditar que quem tem que te dar são aquelas 3 pessoas, 4 pessoas que você atendeu. E aconteceu uma coisa interessante também, eu dei um curso de Theta Healing, tá? Lá em Caruaru, lá em Pernambuco. E aí quando eu tava voltando, indo para o aeroporto para voltar para São Paulo, tinha o cara que me deu carona, né, que foi um aluno lá do curso, ele comentou que ele era uma pessoa muito próspera, trabalhava, dono eu não sei se ele é dono da própria empresa ou se ele é um dos gerentes lá, sócio, enfim. O cara, ele tinha um trabalho que dava muita renda, só que depois de um amigo dele ter pedido um dinheiro emprestado para qualquer coisa, nem lembro qual que era um valor assim, sei lá, 1.000, 2.000 reais, não era um valor, sabe, muito alto, mas era um valor considerável. E aí o amigo dele pediu emprestado, usou, não devolveu, ficou por isso mesmo, e ele ficou muito chateado, porque era um amigo dele, ele, sabe, estava afim já de nem ser amigo mais, porque o cara realmente vacilou, o cara falou uma coisa, não cumpriu. Ok, e aí a partir disso a vida dele começou a travar financeiramente, aí começou a perder os alunos que ele tinha, às vezes estava gerando uns gastos aleatórios, né, que comia parte da renda dele mensal, então assim, a coisa não estava fluindo bem, e eu virei para ele e falei o seguinte, cara, quando você se lembra dessa coisa aí com seu amigo aí, como é que você sente? Você sente o quê? Ele fala, eu sinto que ele está me devendo ainda, né? Que eu não tô podendo ter o que eu mereço. Daí a gente fez um processo ali, cara, vamos aceitar aqui que você ajudou porque você quis, foi uma vontade sua e você se sentiu bem podendo ajudar e de que você entende que você quer receber de volta aquilo que você deu, porque você estava esperando isso, mas que agora você vai pedir isso para o universo e não para aquela pessoa específica, né? Então, a hora que ele fez essa mudança na crença dele, ele percebeu que realmente ele não precisava ficar inconscientemente ou mesmo semi-conscientemente pedindo para aquela pessoa pagar, ele estava ainda cobrando mentalmente da pessoa pagar para ela, né? Então, a hora que ele parou, largou, falou assim, universo, eu receber, independente da forma como for, não precisa ser dessa pessoa, pode vir de qualquer forma o que eu mereço, que é meu, que venha para mim, eu aceito, eu me abro. O cara começou a prosperar, entendeu? De modo assim que mudou de cidade, daqui passou uns 2, 3 anos, já foi morar no Canadá, então assim, a vida melhorou, entendeu? E é importante, por quê? Porque você tem que ter troca. E às vezes a troca é você abrir mão mesmo, porque tem pessoas que não pagam. Tem cliente que é chato, né? É raro acontecer, e se for acontecer, você tem algum aprendizado com isso, tá, gente? Já adianto isso. Não vem cliente assim por acaso, não. É alguma coisa que a gente tem que ajustar. Porque normalmente, se você está fazendo o seu trabalho de forma bem profissional, direitinho, só vai vir cliente direitinho também para você, tá? Então tá, então essa aqui é a questão da troca. Troca tem que ter, a pessoa não precisa necessariamente pagar dinheiro, a pessoa pode pagar em troca qualquer coisa, ela pode dar um depoimento para você, gravar um vídeo falando de como foi a sessão para você poder divulgar, isso já é uma troca. O importante é você realmente sentir que você está dando algo, mas que você está recebendo algo em troca daquilo, tá? É importante, para não estar em desequilíbrio, tá? A Tânia fez uma pergunta, pode fazer pergunta, gente, vocês estão aqui assistindo a live, podem perguntar à vontade. Eu não sei se você talvez consiga responder, mas eu gostaria de perguntar. Pode perguntar, Tânia, fique à vontade.
Aqui, o nosso tema, gente, é sobre sessões do Theta Healing, os formatos, como fazer o atendimento, né? Eu vou falar aqui. Então, tem a questão da troca, o formato popular, já falei, tá? Temos o formato convencional, vamos colocar convencional, por quê? Porque normalmente é o formato que é utilizado na terapia convencional mesmo, com terapeuta, né, com psicólogo clínico, psicanalista ou também psiquiatra, né? Que é aquela sessão ali de 50 minutos, uma hora, aquela coisa mais, né? Que é uma sessão mais longa, pode ser colocado como uma sessão completa, inteira, né? Não é uma redução, mas que ela tem ali um horário fixo, tá? Esse é um formato de atendimento que a gente pode ter. E, mais uma vez, gente, eu vou explicar esse formato convencional e eu quero que vocês possam fazer as perguntas, aí pode mandar as perguntas se quiserem, tá, gente? Depois aqui, mais para o final, eu vou passar para vocês o roteirinho, passo a passo. Aí eu quero fazer, se der tempo, né? Eu faço uma demonstração com vocês. Eu chamo alguém aqui, porque vocês clicando ali na mãozinha, aqui embaixo, né? Vocês conseguem pedir para falar. Eu acho que não aparece o rosto, né? Mas aparece a voz. Aí eu consigo fazer algum atendimentozinho com vocês aqui. Enfim. Esse formato convencional, gente, normalmente ele tem um tempo limitado mesmo. Eu não gosto muito desse formato, porque normalmente as sessões que eu faço eu não tenho um tempo exato, né? E tem terapeutas, por exemplo, você como um psicólogo, você ir lá, tá conversando com o cara, tá desabafando, né? Não sei o quê, e dá o tempo, beleza, você sai de lá, sai tranquilo. No Theta Healing, você começa a adentrar na sessão, você começa a entrar no sistema de crenças da pessoa, você começa a acessar as estruturas psíquicas mais íntimas, mais internas da pessoa, as convicções mais sensíveis delas, né, as feridas emocionais, tudo aquilo você vai acessando. Então é como se basicamente, gente, na sessão de Theta Healing, você colocasse a pessoa deitada numa maca e você realizasse uma cirurgia ali nela. Não é uma cirurgia física, mas você abre ela e você está olhando dentro dela, né? Intuitivamente, beleza. Mas, olha que doideira. Se você está numa cirurgia e o médico, sabe, é o horário do almoço, ele não vai simplesmente, né? Não vai simplesmente tirar as luvas, sair fora e deixar você aberto lá na mesa. Ele tem que terminar o trabalho. Então, no Theta Healing, é importante a gente terminar o trabalho, a gente concluir, tá? Isso aqui é uma coisa que, gente, é muito raro, eu não eu acho que eu só vi esse caso de verdade, assim, de situação parecida com essa. Não sei, não lembro de nenhuma outra aqui. Então é raro, não acho que isso acontece muito, não. Mas eu tenho uma amiga que, quando eu estava aprendendo ainda o Theta Healing, né? Ela comentou que tinha feito uma sessão com um terapeuta de Theta Healing, né? E ele fez a sessão com ela, só que ela começou a ficar um pouco desconfortável. O cara não estava, pelo que ela me disse, não estava conseguindo conduzir muito bem e bateu o tempo da sessão, o cara terminou, tchau e bênção. E aí terminou, ela saiu toda estragada, assim, da sessão. Ela saiu com os corpos abertos, assim, sentindo um monte, acessando memórias, entendeu? E o cara não fechou, o cara abriu e não fechou. E aí ela ficou tão, assim, fora do eixo, que ela tinha, né, um contato de uma apômetra, que ela fazia também a terapia com a apometria. A apometria também é muito legal, porque também é energético, e ela teve que pedir para a apômetra resolver fechar o que o cara tinha aberto e não fechou. Né? E o cara estava aplicando o Theta Healing. Eu não sei o que o cara fez, eu não conheço esse cara, entendeu? Minha amiga que falou. Mas, é assim, é uma situação tensa, né? Porque, assim, pô, deu tempo, tchau e bem, se a pessoa se está acessando, está no meio do trauma lá, de um abuso que a pessoa viveu na infância, você vai simplesmente tchau e bem, se deu 50 minutos aqui, a gente se vê na semana que vem? Não, né, mano? Eu não gosto desses formatos assim que tem um tempo muito regradinho por causa disso mesmo. Teta, gente, ele precisa ir até onde ele vai, tá? Então, quando eu vou, por exemplo, fazer as minhas sessões, é que eu faço sessão, eu vou falar de mais um formato depois, né? Mas eu reservo ali, eu falo para a pessoa que a sessão ela pode ir até 1h30, mais ou menos, mas eu reservo 2 horas a janela do atendimento. Que é para a gente realmente, assim, se necessário, a gente vai até onde tem que ir mesmo, porque tem que finalizar. Ah, dá para fazer a sessão em 30 minutos mesmo? Você falou que dá para fazer formato. Dá, é só você não aprofundar tanto.
entendeu? Você tem que ter noção daquilo que você está conduzindo. Se você for fazer um atendimento de 30 minutos, você não vai querer, com 25 minutos, começar a perguntar dos traumas lá mais profundos da pessoa para tentar em 5 minutos resolver tudo, fechar tchau e bens. Não. Você vai ter essa noção clara, né? Opa, tem uma coisa lá, você traz consciência, você faz os downloads, você faz o que você puder fazer, mas você em 30 minutos tem que estar fechando. Você tem que já ter essa programação, esse planejamento, né? Tânia, você pode ficar à vontade para perguntar, viu, amiga? Vocês podem mandar pergunta aí, tá? Então, esse formato convencional, gente, é um formato que normalmente as pessoas, aliás, aderem porque é o mais conhecido mesmo, tá? E assim, nada contra, exceto essa questão do limite de tempo mesmo. Eu acredito que essa é uma coisa muito importante para vocês, tá? Vocês novos Theta Healers entenderem que vocês vão fazer o processo ali com a pessoa, é importante você estar com ela do início ao fim. Eu vou mostrar para vocês o roteirinho, tá? Vou só falar desse terceiro formatinho e a gente vai falar sobre o passo a passo mesmo. Deixa eu só ler aqui a pergunta da Tânia também. Então, em 2019 eu recebi uma indenização de um processo por acidente de trabalho. Aí, na época, por causa de alguns documentos, esse dinheiro teve que ser depositado na conta de uma irmã minha e ela tirou R$ 2.500 sem nunca me falar nada. Eu descobri por acaso quando eu precisei do dinheiro. Daí foi uma coisa muito triste, porque ela não precisa fazer isso, porque se ela me pedisse, eu simplesmente perguntasse se poderia pegar, eu arrumaria para ela mesmo que ela não pudesse me pagar. Então, minha pergunta é, como isso pode impactar a minha vida dela? Tá, Tânia, essa é uma questão... Tá, dá um minuto para eu pensar sobre isso. Tá. Então, Tânia, é o seguinte... eu não sei exatamente o que você quer dizer, como que isso pode impactar a sua vida, né? Em que âmbito, em que realmente sentido você fala. Mas o que eu vejo que fica dessa situação é um sentimento ruim, né? De ter sido enganada, enfim, ter sido passada a perna pela irmã, né? Enfim, não sei exatamente como é que você colocaria nas suas palavras, mas ficou esse sentimento ruim da sua parte. Em relação à sua irmã, eu não sei como é que foi a reação dela depois que você descobriu, mas pode ter culpa, tá? Então é importante, com o Theta Healing, com esse processo aqui, o que a gente normalmente faz? O que eu gosto de fazer, que é o que eu também depois vou explicar aqui, né? É a gente olhar para o sintoma, né? Por exemplo, como que você se sente em relação a isso? Ah, me sinto mal. Beleza, vamos olhar para esse sentimento de estar mal e vamos resolver ele. A hora que você estiver pleno em relação a isso, naturalmente, você já vai ter a clareza para conseguir olhar como lidar com isso, tá? Ah, tá falando da vida financeira. Minha vida financeira simplesmente ficou travada, mas a vida dela simplesmente está cada vez melhor. Então, né, interessante. No que diz respeito à vida dela estar melhor, isso daí a gente não tem como saber sem acessar o campo dela. Como ela não está aqui, a gente realmente não vai fazer isso, tá, Tânia? O que a gente pode fazer, depois, se você quiser, a gente faz um mini atendimento aqui, até para eu poder mostrar para a galera aqui o roteirinho em ação, né? O roteirinho que eu estou querendo passar. Que é exatamente entender o porquê que travou, tá? Porque pode ser exatamente aquilo que eu tinha comentado, né? De às vezes a gente sentir que alguém está devendo para a gente, e aí nesse sentimento a gente trava de receber de qualquer outra fonte, porque a gente quer receber daquela específica, entendeu? A gente condiciona a nossa mente a só aceitar dinheiro vindo daquela pessoa. Então pode ser, não sei se é isso, né? Com a leitura que a gente faz, a gente descobre, ou pelo menos começa a entender o que realmente está por trás, tá bom, Tânia? Então fica aí na live, que daí depois a gente faz uma leiturinha. Eu chamo você para a gente poder fazer um processo aqui, pode ser? A gente faz uma leitura intuitiva dessa questão. E claro, se puder já trabalhar as energias, a gente já trabalha também. Enfim, vamos lá. Então temos já, falei de 2 formatos, né, gente? O formato popular de terapia e o formato convencional. Até aqui, beleza. Aí,
eu gosto de, vamos falar aqui de um terceiro formato, que é um formato, vamos colocar completo ou aprofundado, né? Completo / aprofundado. Por quê? E eu vou falar depois, gente, qual que para vocês novos Theta Healers deve ser os formatos melhores para vocês começarem a atender, tá? Esse formato completo é esse formato que você deixa 1 hora pelo menos, tá? De atendimento, pelo menos. Então, assim, é entender que a pessoa ela vai vir com uma questão e não importa o tempo. Claro que você vai ter uma noção de quanto tempo mais ou menos você vai levar a sessão ali, né? Você vai querer estar conduzindo junto com a pessoa. Mas você vai entender que a pessoa vai trazer uma questão e você vai ficar com ela até essa questão ser resolvida. É claro que não são todas as questões que dá para resolver numa só sessão. Eu entendo isso e eu entendo que você vai ter também a percepção durante essa condução de entender quando quer que você tenha chegado no limite do cliente. Se você não percebeu, a pessoa vai te falar, chegou no limite dela. E aí termina a sessão por ali. Faz o fechamento, né? Para a pessoa terminar a sair de lá bem, tá? Nesse formato aprofundado, galera, o legal é que não tem um tempo definido. Então, você deixa a pessoa bem confortável no que diz respeito, assim, você vai chegar lá, a gente vai ficar o tempo que for necessário, mesmo você vai estar sendo acolhido o tempo todo. Esse formato que eu falo de aprofundado, basicamente, galera, é um formato livre, tá? Livre. E ele é um formato que você pode também fazer esse formato quando você quer fazer pacote de sessões, né? Quando a pessoa vai fechar um pacote, por exemplo, uma coisa que a gente pode falar mais para frente das coisas de pacotes, né? Quando você vai fechar um pacote, é legal você já oferecer exatamente essa opção mais aprofundada, porque a pessoa que está fechando o pacote, ela está querendo um serviço completo, normalmente. Então, é legal fazer esse serviço completo. E aí você prepara esse seu atendimento. Porque daí, quando você tem mais tempo, você consegue também fazer mais exercícios, usar mais as ferramentas que você tem disponível. Então, você vai poder, por exemplo, reservar um tempinho do atendimento para fazer downloads, para fazer o digging, para você poder trazer uma comunicação de alguma entidade. Você pode ter algumas possibilidades que você vai integrando ali, meio deixando como base, né? Eu vou passar para vocês um roteiro que eu gosto, que foi o que eu aprendi, e esse roteiro aí, ele é um roteiro que vocês conseguem colocar tanto nesse formato popular, quanto convencional, quanto esse formato mais completo. Tudo funciona, tá? O importante é a ideia do roteiro, tá? É o desdobramento que esse roteiro te leva a ter, tá? Só deixa eu ler aqui a mensagem da Tânia. Eu já perdoei e escolhi tirar da minha vida essa energia, porque não é boa, então eu não quero mais. Mas parece... Não quero, mas parece que sempre tem uma sombra. É isso, Tânia. Se você está percebendo que tem uma sombra aí, então tem alguma coisa aí sim, tá? Fique tranquilo que a gente faz uma leitura aí, a gente vai dar uma olhadinha. Então eu vou mostrar para você, inclusive agora, Tânia, como que a gente vai conduzir essa sessão, tá? Então, gente, eu vou mostrar para vocês agora o roteirinho, tá? Eu estou anotando aqui só para eu não me perder, se vocês quiserem eu mostro. A letra não é muito bonita não, mas eu posso mostrar para vocês aqui. Então tá, eu não sei, vejam para mim, ó, vê se fica esse 1, só para testar. Esse 1 ele fica espelhado para vocês ou ele tá um normal? Ele tá espelhado, né? Acho que não vai adiantar eu escrever aqui para vocês porque vai ficar espelhado. Mas vamos lá, de qualquer forma, né? Vamos começar a escrever aqui. Se vocês, gente, tiver papel e caneta, vocês Theta Healers que estão aprendendo aqui como conduzir um atendimento, agora começa a hora de anotar, tá bom? Então, primeira coisa aqui, ó, número 1, tá? Número 1, escreva aqui, ó, encontro. Encontro, tá? Por que encontro? Porque a primeira coisa que você faz num atendimento é se encontrar com o seu cliente, né? Então, o que tem nesse encontro aqui? Nesse encontro,
tem você receber ele no seu espaço terapêutico ou então numa chamada de vídeo, né? Porque a gente entende que o Theta Healing a gente pode fazer também à distância, seja por vídeo, por áudio, enfim. Então você vai receber a pessoa e você vai dar umas boas-vindas. Olá, bom dia, seja bem-vindo. A gente vai estar fazendo aqui uma sessão, né, de Theta Healing. E aí você dá basicamente ali uma introdução para a pessoa, pergunta se ela está bem, né? Aquela coisa toda. As amistosidades, tá? Vamos colocar aqui, entre aspas, amistosidades, que é o momento de você se conectar com o cliente e já começar a realmente mesclar o seu campo com o dele. Então, imagina que na sessão você vai estar acessando o campo dele. Então, você já começa essa interação aqui agora. Primeira coisa, tá, gente? Lembrando, encontro. Aí no encontro, né? Você oferece aguinha, você vai estar ali perguntando se ele precisa no banheiro antes de começar. Não precisa? Beleza, vamos então. 2, tá? Qual que é a segundo ponto aqui? Botem aí. 2, a questão, tá? Não sei se vai dar para ler, ó. 2 é questão. É ao contrário, né? Qual que é a questão? Então, você vai perguntar ali para o seu cliente. Se vocês quiserem, podem anotar essa frase, essa pergunta. Se você pudesse mudar qualquer coisa na sua vida, criar, descriar ou transformar qualquer coisa, o que para você nesse momento seria mais importante de mudar? Você pode até pedir para a pessoa botar a mão no coração, que é para a pessoa sair um pouquinho do racional, tá? E ir para esse lugar aqui da sabedoria do coração. Porque às vezes a pessoa fica pensando e pensando e pensando, às vezes ela já sabe o que ela precisa trabalhar, né? Entendendo, gente, que no Theta Healing a gente precisa ter foco para conseguir aprofundar e chegar na raiz da questão. A gente vai pedir para a pessoa trazer uma questão por vez. Então você pede para a pessoa trazer, sentir o que é mais importante para ela no momento. A própria pessoa que vai escolher. Dificilmente, gente, você vai, por exemplo, a pessoa... Às vezes a pessoa fala, né? Tenho isso para trabalhar, eu tenho essa outra questão aqui, tenho isso. Dificilmente você vai dar o seu pitaco e vai falar para a pessoa escolher X, Y ou Z, tá? Realmente, você evita isso, a menos que a pessoa está em dúvida e você sinta que precisa trazer realmente alguma instrução, alguma orientação do criador. Aí você pergunta ao criador, o que é melhor a pessoa tratar aqui agora? Né? O próprio campo da pessoa já tem essa sabedoria do que é importante ela trabalhar primeiro. Tá? Então é importante a gente ter isso. Então, o segundo ponto é a questão que a pessoa for trazer. A pessoa até pode falar mais de uma questão, mas você vai pedir para ela engajar em apenas uma questão. Se dentro dessa sessão de, por exemplo, 1 hora, você consegue em 30 minutos resolver essa questão, aí beleza, usa desses 30 minutos aí para você trabalhar outra questão, né, se você quiser, se der tempo. Não tem problema em relação a isso, tá? Não tem obrigação de você trabalhar uma questão só por sessão. Você pode trabalhar mais de uma questão, mas você trabalha uma por vez. É isso que eu queria dizer, tá? Isso que é importante vocês terem aí. Se a gente começa a pegar muitas questões, imagina que você aprofunda, em cada questão tem vários pontos por baixo, por detrás desse negócio. Então fica muito, muito confuso se você está começando. No começo pega uma questão e foca nessa uma questão, tá? Beleza. 3, anotem aí, 3. Uma vez que você... Deixa eu escrever. Uma vez que você vai saber qual que é a questão da pessoa, você vai acessar o 7º plano. Por quê? Antes mesmo de fazer o dig, antes mesmo de fazer as coisas, por quê? Tá, ó, então, primeiro você encontra com a pessoa, pergunta depois qual que é a questão, e terceiro, você já acessa o 7º plano, você já faz a meditação para entrar nessa consciência de amor incondicional. Por que a gente já começa? Por que eu dou essa instrução? Quando você está no estado teta, você fica mais intuitivo, você começa a perceber com mais facilidade o que está por trás das coisas, né? Até quando a pessoa fala, dá para a gente ouvir no tom de voz dela qual é o estado emocional que ela está acessando naquele momento.
Vocês sabem, vocês conseguem saber, né? Quando alguém manda um áudiozinho no WhatsApp, vocês conseguem saber mais ou menos como a pessoa tá, né? Então, quando a gente está no estado teta, basicamente a gente quer facilitar isso, quer facilitar que você já perceba o cliente como tá, não só por fora, mas por dentro também, tá? Então, para você depois começar a fazer o digging, começar a fazer as perguntas acerca dessa questão, vai ser mais fácil você entender e ajudar a pessoa se você já está conectado em teta. Tá? Então é uma dica importante já começar a sessão estando em teta, tá? É importante, é necessário, pode fazer o digging antes de entrar em teta? Dá para fazer, tá? Mas eu tô aqui dando uma dica, vocês não querem um roteiro para vocês se basearem? Então é essa, não precisa se prender no roteiro para sempre. A hora que você já estiver fazendo as coisas já mais no automático, manda ver e vai se aprimorando, se desenvolvendo do jeito que faz sentido aí para você, tá? Isso aqui é só um parâmetro base, tá? Só um default mesmo, assim, padrãozinho para vocês poderem se basear. Então, terceiro, acesso ao sétimo plano. Quarto ponto. Qual que é o quarto ponto aqui, galera? É você fazer o digging, tá? Quarto ponto é você fazer o digging, que é o quê? É você aprofundar, né? Então, entre aspas, aqui, aprofundar na questão. Aprofundar. Então, por exemplo, né? No caso, a Tânia contou a história dela, ela tinha um valor de dinheiro que estava com a irmã usou esse dinheiro sem avisar, e aí ela ficou sentindo, né, um pouco chateada, até conseguiu perdoar a irmã, mas ainda está sentindo alguma coisa ali, né? Então, essa é a questão da Tânia. Então, para poder trabalhar com ela, eu vou primeiro acessar o sétimo plano e aí eu vou começar a fazer perguntas em relação a isso, né? Por exemplo, quando que isso aconteceu, né? Como que você se sentiu, né? Quem que estava junto, quem que se intrometeu também nessa história, além da sua irmã, teve algum outro familiar, enfim, a gente vai pegando essas perguntas para chegar na raiz da questão. Eu, particularmente, tá, gente, eu faço uso muito do teste muscular e das leituras intuitivas para a gente começar. Então, assim, uma outra dica, eu vou colocar entre parênteses aqui, acima do digging, tá? Acima do digging. É você fazer a leitura intuitiva. Então, você pode, antes mesmo de fazer o digging, você já pode perguntar para o criador o que você vai estar olhando ali, tá? Então, coloquei aqui a leitura intuitiva, que é você, através do digging, você aprofundar. Através desse quarto ponto aqui, é você começar a ir indo para a raiz da questão. E aí você vai fazendo o digging, tá? Até chegar, né, no quinto ponto, que é o quê? É você chegar na raiz da questão, tá? Chegou na raiz, o que você vai fazer ali? Você vai fazer as curas necessárias. Você vai fazer as curas, as reprogramações e os downloads de sentimentos ali, né? Tudo aquilo que for necessário, né? Para que você possa ajudar a pessoa a se livrar daquela questão. Curas, reprogramações, etc, né? Escrevi tudo feinho aqui, mas não tem problema não. O importante são os números aqui. Então, sexto ponto aqui são curas, reprogramações, né? Então, você vai oferecer para a pessoa, você vai pedir a permissão, tá? Então, aqui esse sexto ponto, basicamente, né, entre parênteses, é você pedir a permissão da pessoa para você poder fazer os processos necessários. Então, você identificou já o que está por trás da questão, né? Já identificou a raiz, vai pedir a permissão para a gente poder mandar essa raiz aí para a luz, substituir por amor incondicional ou qualquer outra coisa, né? Aí, qual que é o sétimo ponto aqui? Tá? Qual que é o sétimo ponto aqui? É o testemunho e, entre parênteses, né, verificação. Então, a pessoa trouxe a questão, você chegou na raiz, já deu, né, pediu a permissão para fazer as curas e não sei o que lá. Testemunha tudo aquilo, né, porque vocês sabem, Teta Healing, a gente tem que, para o processo acontecer, a gente vai testemunhar isso acontecendo. E aí, ó, entre parênteses, é você verificar, fazer a verificação, tá? Você fazer a verificação no sétimo
no ponto 7 aqui, para ver se aquela questão realmente foi resolvida, tá? Porque não é porque você deu o comando testemunho que já está resolvido de fato. Você tem que testar, tem que verificar. Então, por um exemplo, né? Se a questão ali da Tânia, né? Aconteceu isso, minha irmã, não sei o que, estou me sentindo injuriada, por exemplo. Vamos usar essa palavra. Estou injuriada. Aí eu vou chegar na raiz dessa injúria, aí vamos pedir permissão para limpar, não sei o que lá. Beleza, aí eu vou perguntar. Depois de fazer a cura, o 7º ponto né? Fiz o testemunho e eu vou ver agora como é que você tá, Tânia. Você ainda está se sentindo injuriada quando você lembra da situação que aconteceu, não sei o que lá. Se ela falar, estou ainda me sentindo um pouco ou injuriado, eu tô, sei lá, alguma outra coisa, tô com raiva, ainda tô triste, sabe? Algo nesse sentido, então você sabe que tem mais coisa para fazer. Por quê? Porque a pessoa ainda não está plena, não está em paz. Agora, se você perguntar aí, pô, você está injuriada? A pessoa falou, não tô, não tô. Ah, então como é que você está? Não tô nada. Ou então, tô bem, tô tranquila, tô leve. Então aí você sabe que resolveu a questão, tá? Então você verifica, tem que verificar e perguntar para a pessoa, né? Voltar para a questão inicial. Então aí você volta no 8º ponto, tá? Na questão inicial, volta para a questão. Por quê? Porque quando você volta para a questão inicial, depois de já ter feito alguma cura, a pessoa já vai olhar para a própria questão de uma forma diferente, né? Então, você, no 8º ponto aqui, ó, você volta para a questão inicial. Então, eu volto lá. Beleza, então, como que você, lembrando que aconteceu isso, você estava com o seu dinheiro, a irmã pegou, não sei o que lá, como que você está se sentindo em relação a isso? Quando a pessoa já está plena, já se curou daquela questão, ela vai olhar para aquilo e já vai encontrar solução. Ah, é isso, já entendi que ela não vai devolver, por exemplo. Estou dando um exemplo, tá, Tânia? Não é o que vai acontecer, não. Mas, por exemplo, já entendi que ela não vai devolver, ela não está afim, eu não vou ficar pedindo para ela, tá? E entendi que eu não tenho que deixar o dinheiro na mão dela, porque ela tem essa coisa de pegar e não devolver, né? E nem avisa, se eu não souber, eu ia nem ficar sabendo. Então, eu já entendi que nessa relação aqui não cabe esse compartilhamento de bens aí, porque ela não está compartilhando, está só levando, né? Então, assim, é só uma forma de você entender que a pessoa ela conseguiu elaborar, ela conseguiu já ela mesma entender o porquê que ela estava vivendo aquilo, que ela tinha um aprendizado, né? Então, o 9º ponto, galera, é você ajudar a pessoa a entender a razão, tá? Dela ter vivido aquilo, o motivo do universo ter trazido aquela experiência para ela. Ou seja, o 9º ponto é a gente tirar o aprendizado, tá? Olá, Ana Clara, seja bem-vinda, querida. Então, quando a pessoa ela tem um aprendizado, e você pergunta, tá, o que você aprendeu com tudo isso aí? Como que você acha que isso pôde te ajudar a se aprimorar enquanto pessoa, né? E aí a pessoa fala, parece que eu percebo assim que que assim, eu não fui injusto de forma alguma, não cobrei, assim, eu até poderia, é do meu direito. Então, assim, eu percebo que eu sou uma pessoa muito tranquila, muito honesta, eu sou muito gentil, né? E eu não gosto de injustiça. A mesma coisa que eu aprendi é isso, eu não gosto de injustiça, então se tiver com injustiça pro meu lado, sinto muito, vou ficar chateado, né? Por exemplo. Então, beleza. Aí você tira o aprendizado e você vai fazer o quê? No finalzinho, gente, no finalzinho, é legal a gente fazer downloads, tá? Os downloads, nossa, até escrevi errado, tem um N aqui, downloads. O finalzinho é você empoderar a pessoa, coloca aqui entre parênteses, empoderar, tá? Por quê? Porque a pessoa, ela viveu uma situação, ela trouxe alguma coisa ficou presa ali, você ajudou a pessoa a olhar, a desengasgar aquilo, soltar, fluir, a pessoa conseguir olhar para a questão, entender o porquê que ela viveu aquilo. Agora você vai trazer todos os downloads, todos os sentimentos, tudo aquilo que for importante para a pessoa seguir em frente com a vida dela. Então, por exemplo, o download de que é possível viver relações justas, né? Viver uma vida sem ser enganada, por exemplo, né? Então, a gente traz ali downloads que são específicos para a pessoa poder conseguir polir o que quer que ela esteja desenvolvendo nela, né? Então, se ela está desenvolvendo, por exemplo,
ter respeito, né, discernimento, carinho, o que quer que seja, né? Você traz essas qualidades, que ela já sabe como, quando, que é possível, que é seguro, e você instala isso no subconsciente da pessoa para ela registrar a nível do subconsciente que ela já pode usar todas essas qualidades dela, né? E de que isso não vai levar ela a viver novamente aquele problema que ela viveu no passado, né? A gente deixa isso claro para o subconsciente para a pessoa não recriar, né, mais a mesma situação. Beleza? Deixa eu ler aqui que a Tânia falou. Não entendi, mas no caso, é como eu te falei, eu escolhi perdoar e seguir em frente. Porém, ela ficou com raiva de mim, se afastou e afastou meus sobrinhos de mim, porque ela não acha que ela fez nada de errado. Entendi, Tânia. Então, além dela estar errada, agora eu fiquei bravo, tá? Eu não devia ficar, não. Eu não devia ficar, não, porque nós, terapeutas, a gente não tem que se envolver na vida dos nossos clientes. Mas eu entendo tua preocupação aí, né? Ela tá te punindo, cara, porque a hora que ela afasta os seus sobrinhos de você, ela tá punindo. Se você tem uma relação boa com seus sobrinhos, então ela está fazendo isso para punir você e tá punindo os sobrinhos juntos, né? E ela tá punindo por quê, se ela tá errada, né? Assim, não tem certo nem errado, né? Mas vamos combinar. Se você tem um dinheiro que é de uma outra pessoa ali na tua conta e tu usa o dinheiro e não avisa, a pessoa descobre, você ainda tira o acesso dela dos seus filhos, porra, desculpa, né? Me perdoa, mas, né, temos que ter bom senso. Tânia, já vou chamar você aqui para a gente olhar para essa questão, tá? Vou só finalizar aqui esse processo aqui, tá? Então, gente, vamos revisar, mas vamos finalizar aqui, que é o quê? O ponto 11, que é a finalização, que é quando você realmente já trouxe ali todos os processos para a pessoa, né? A finalização é você, depois de já ter feito os downloads, tudo mais, é o momento que você vai perguntar para a pessoa, né? Tem mais alguma coisa que você quer perguntar, que você quer entender, alguma coisa que a gente fez aqui na sessão que você quer comentar algo sobre ou perguntar? Fique à vontade, agora é o momento, né? Se a pessoa fala, não tem nada para perguntar, não tem nenhum comentário, aí você pergunta, então podemos finalizar essa sessão? Né? A própria pessoa ela vai determinar o fim da sessão, tá? Então, assim, é importante a gente finalizar essa sessão e realmente mostrar para a pessoa que é ela quem está finalizando. Nós, como Theta Healer, gente, nossa função é só testemunhar a pessoa se transformar ali. E é claro que nós vamos criar uma facilidade oferecendo algumas possibilidades, mas entenda que a pessoa ela já está conectada com as infinitas possibilidades, ela já pode escolher qualquer solução que ela tem para a vida dela, ela já tem a capacidade de olhar para as questões e entender, e ela mesma se resolver, só que muitas vezes é um pouco desafiador, né? Muitas vezes a gente precisa dessa ajuda. Então você só vai dar essa facilidade para a pessoa, tá? Você não vai resolver os problemas dela por ela, tá? Você não vai curar ninguém, quem vai curar é a própria pessoa que se cura, tá? Ela que se abre para a cura, você só vai testemunhar a cura da pessoa e nem é você que vai fazer a cura, é o Criador, tá? Então você só vai ser o canal para essa cura acontecer. Então, gente, se você não é quem resolve o problema, você não é o causador da cura, logo você não é responsável pelos resultados que essa sessão vai ter. Isso é importante vocês estarem muito cientes, tá? Porque muitas vezes vem clientes para nós que elas trazem uma expectativa de que a gente vai resolver alguma questão para eles, né? Só que eles mesmos não estão querendo olhar para o que é necessário olhar para poder aquilo ser resolvido, né? Por exemplo, eu atendi um não, o cara já tinha mais de 70 anos, né? Apesar de ter uma energia muito jovial, ele já era velho, né? E ele tinha um câncer que ele dizia que era um câncer na bexiga, né? Mas a pessoa que me indicou ele falou que era câncer na próstata. Então o cara já chegou errado, né? E aí, conforme a gente foi querendo olhar para essa questão do câncer em si, ficou muito claro que ele culpava a família dele por tudo que aconteceu de ruim e de que ele não queria olhar para a responsabilidade dele, porque assim, ele fez as coisas pela família e ele achava que a família tinha que ser agradecido a ele, só que ele fez porque ele quis, não foi porque alguém pediu. Ele fez porque ele achou que se ele não fizesse, ninguém ia fazer.
E aí, depois que ele fez, ele achou que as pessoas deviam bater palma para ele. E aí ele ficou adoecido por não ter a palma, né, para pedir atenção. E ele não queria olhar para a responsabilidade dele de jeito nenhum. A gente passou a sessão inteira com ele se desviando da própria responsabilidade. Então, assim, eu entendi, eu saí daquela sessão me sentindo um pouco culpado de não ter conseguido ajudar ele a acessar. Mas depois eu percebi, cara, ele não queria acessar. Então, mesmo que se eu fosse o melhor terapeuta do universo, eu não ia conseguir chegar no ponto com ele, porque ele está se recusando a olhar para o ponto, tem que olhar. Então, a gente tem que ter essa clareza, tá? Quem é responsável pelo resultado da sessão, você é responsável por uns 20% a 30% no que diz respeito a você dar a estrutura da sessão, trazer as ferramentas, trazer seu conhecimento, habilidades para facilitar o processo, mas a pessoa vai fazer a maior parte do trabalho, que é ela encarar as coisas. E o campo da pessoa só vai liberar as informações no qual a pessoa estiver disposta a olhar. Por isso que nosso subconsciente ele esconde as coisas da gente, porque se a gente não está querendo olhar para coisa dolorida, para coisas desconfortáveis, ele já logo esconde aquilo lá para não ficar visível, tá? Então, se a pessoa está querendo mudar de vida, ela está disposta a encarar o diabo, se for necessário, para mudar a vida dela, ela vai encarar o que quer que for vir ali, o campo vai trazendo e você vai ajudando ela, né? E vai ficar bem leve o processo ali dela. Então, é importante você entender isso, tá? A responsabilidade é do paciente, do cliente, não é sua. A sua responsabilidade é dar uma estrutura firme para a pessoa se apoiar e uma clareza mental ali de estar conectado com o Criador e ajudar nessa comunicação, nesses processos, sem interferir a partir do seu ego. O seu ego não tem nada a ver com esse processo aí. O negócio é a pessoa, tá? A sua vontade pessoal, seus desejos, tá? Não importa. Tá? A hora que você está em atendimento, o que importa é a pessoa. O que está valendo ali é só o sistema de crenças da pessoa. Então, não adianta você olhar para a vida dela e julgar a partir das suas crenças também, não, porque não adianta, tá? Não adianta. Então, tá. Então, só para a gente relembrar aqui, tá? E aí eu vou chamar a Tânia, né? Para a gente poder fazer aqui esse processozinho aqui. Vamos relembrar, vamos passar esse roteirinho. Espero que vocês tenham anotado, tá, gente linda? Deixa eu ver se eu consigo ver quem que tá aqui na live, tá? Das minhas alunas, né? Tá a Fátima... deixa eu ver. A Fátima, a Gia, a Ju, vocês três, né, lindas? Então tá. Então, espero que vocês estejam anotando aí, tá, queridas? Vamos lá. Então, relembrando, vai fazer uma sessão com a pessoa, marcou o dia, marcou o horário, beleza, vamos se encontrar aqui, vai ser lá, vai ser no celular, vai ser ali, beleza, marcou. Primeiro ponto, que vai ter um encontro. Chegou, fez a chamada, ou então sentou aqui na frente, né? Oferece uma aguinha, faz a pessoa se sentir à vontade, já se conecta com ela, né? É um momento de descontração e de amistosidade. Segundo, pergunta para a pessoa, o que você está aqui para fazer? Se tivesse qualquer coisa na sua vida que você pudesse mudar, seja criando ou descriando, ou melhorando de qualquer forma, o que seria, né? E você pede para a pessoa se conectar, bota a mãozinha no coração. O que é mais importante para você, né? Se a pessoa trouxer mais de uma questão, fala para a pessoa, sente aí o que é mais prioritário para você nesse momento. A pessoa vai falar, beleza, trouxe a questão, né? Vamos para a terceira etapa aqui, que é acessar o sétimo plano. Então, você vai fazer a sessão inteira já no sétimo plano. Uma dica, se a pessoa estiver online, galera, você pode dar o comando para que você já esteja conectada com ela durante todo o atendimento e você pode pedir para o Criador estar mandando amor incondicional para você e para o cliente durante toda a sessão também, tá? Para que a pessoa realmente tenha ali um espaço bem confortável para ela se entregar mesmo para o processo, tá? Quanto menos resistência a pessoa tiver, melhor. Então, esse é a primeira etapa aqui de você ter essa amistosidade e já ir perguntando a questão. É importante você deixar o cliente muito confortável, tá? Beleza. Acessou o sétimo plano, você já se conectou com a pessoa, você já sabe qual é a questão dela, então você já pode começar fazendo uma leitura, que daí vai levar a gente para o quarto ponto aqui, que é o digging, que é uma parte de aprofundar. Então, você já sabe qual que é a questão, você vai começar a, junto com a pessoa, acessar aquilo ali, seja com uma leitura intuitiva, com o digging, seja com os dois. Eu gosto de usar o teste muscular também, né? Então, todas essas ferramentas a gente vai usar para a gente poder chegar no quinto ponto, que é a raiz da questão.
Então, vai chegando ali, chegou na raiz, você vai fazer o que com aquela raiz? Você vai transformar essa raiz, você vai limpar isso completamente. E aí você vai pedir a permissão, né, para a pessoa. No sexto ponto é você pedir a permissão para que a pessoa possa receber essas curas, reprogramações, liberações, substituições aí. A pessoa deu permissão, você vai para o sétimo ponto, que é o testemunhar disso tudo, e você verifica se realmente tudo aconteceu ali. Muitas vezes, quando a gente vai testemunhar algum processo que não está ainda permitido de acontecer, a pessoa, ela você nem testemunha. O processo nem é mostrado para você. Às vezes é mostrado e às vezes não deu certo, né? Então você sempre é bom perguntar como é que você está quando você pensa na questão ali. Então é esse oitava etapa. Volta para a questão inicial. Pergunta para a pessoa, você veio trabalhar essa questão aqui, como é que está em relação a isso? Já está mais tranquilo, sentindo no seu coração? Ah, eu sinto. Sente que você consegue seguir a sua vida? Sinto, beleza. Então, me fala aí, 9.9, tá? Qual que é o aprendizado? Então, se voltou para a questão inicial, a pessoa já está mais tranquila, vê qual que é o aprendizado aqui no 9. O que você aprendeu com isso, né? Como que isso te empoderou? Você pergunta. E aí, a pessoa vai falar, parece que eu fiquei mais forte, assim, mais autoconfiante, sei lá. A pessoa vai falar e você vai fazer os downloads para empoderar isso, trazer essa transformação, essa própria nova visão que a pessoa tem sobre si, que é positiva, né? Você vai reforçar isso, para isso ter mais espaço, ter mais, né, corpo, tá? Para poder realmente chegar e ajudar a pessoa. E aí, você vai finalizar, empoderou a pessoa já, desses downloads, inclusive assim, depois que você trabalhou a questão, a pessoa já vai ficar tranquila. Quando você traz o download, a pessoa normalmente fica mais positiva, ela já fica mais animada mesmo para seguir adiante com a vida dela. Então, normalmente a finalização, a pessoa já está bem, tá? Você finaliza com a pessoa estando bem. Se a pessoa não está bem, volta para ver o que está acontecendo, tá? Então, é sempre importante terminar com a pessoa estando minimamente bem, pelo menos neutra. Não precisa estar feliz da vida, mas se ela não estiver se sentindo mal, desconfortável, então já tá bom. Tá bom? Já é o suficiente para ela poder sair e se manter tranquila, né? Então tá, daí finalização, você finaliza, tem alguma outra coisa que você quer perguntar, você dá os tchauzinhos ali, despedida, né? Você se despede da pessoa e finaliza a sessão. Vem cá, lindão. Esse aqui é meu gato, tá, gente? Chama King. Então tá. Então esse daqui, espero que vocês tenham anotado, tá? É o roteirinho. Como eu falei, não é um roteiro que você tem que seguir desse jeito, ele é só uma orientação. Você pode fazer de um jeito diferente. O importante na prática do Theta Healing é sempre se apoiar nos sete fundamentos que a gente aprende no DNA básico, tá? Porque é isso que faz o Theta Healing ser o Theta Healing, tá? Então agora, Fátima não, perdão, Tânia, clica na mãozinha aí, minha flor, e aí você pede para entrar aqui, né, na nossa live para a gente conversar. Vamos fazer aqui, vamos ter primeiro o nosso encontro, tá? Eu vou fazer isso aqui como uma demonstração para vocês que estão assistindo de como que é feita a sessão aqui, tá? Então, Tânia, é só você clicar na mãozinha aí e pedir para participar, a mãozinha aqui embaixo, né? Aí você vai clicar para poder participar, eu vou te aceitar, sua solicitação, e aí a gente vai fazer esse processozinho aqui, do início até o final, tá? Não sei exatamente o quão profunda essa questão, tá? Não sei quanto tempo deve levar, mas eu quero fazer dentro de 30 minutos. Eu espero que a gente consiga fazer até mais rápido do que isso, tá bom? Que a live já deu 1 hora. Mas vamos lá, Tânia, pode mandar aí, fique à vontade. Então, para quem chegou aqui agora, não sei se tem pessoas que entraram aqui agora, sejam bem-vindos na live, né? Gente, isso aqui está sendo uma aula para eu poder ensinar para novos Theta Healers, para novos praticantes de Theta Healing, que é uma técnica de cura energética, como conduzir um atendimento. Estou passando algumas dicas, né? Falando sobre formatos de atendimento e também falando sobre um roteirinho, né? Um script para a gente poder seguir dentro de um atendimento, seja ele online ou presencial, tá? Então, dado aqui esse roteirinho, gente, enquanto a Tânia tá ainda, se a Tânia não vier também, quem quiser vir tá convidado, tá, gente?
Eu vou deixar aí livre para quem quiser chamar na mãozinha aí, ó. Podem ficar à vontade que eu vou estar fazendo uma demonstração de um atendimento de Theta Healing. Voltando aqui para falar dos formatos, né? Relembrando, os formatos são esses 3 que eu passei para vocês aqui, tá? Um formato popular. Ai, tá muito feio minha letra, desculpa, gente. O formato popular, que ele é de 20 a 30 minutos de atendimento, tá? É um formato que basicamente é para a pessoa conhecer o Theta Healing. Normalmente já tem dentro do formato alguns procedimentos que você já faz de início, que é uma limpeza energética e tudo mais. Inclusive, se é coisa de limpeza energética, ativação do DNA, você também pode deixar no início aqui da sessão, tá? Antes mesmo de você perguntar a questão, você já pode pedir para a pessoa, antes da gente começar, se dá permissão para eu poder fazer uma limpeza energética em você? Isso, é claro, vai tomar alguns minutinhos do atendimento, mas às vezes vai facilitar para o restante da sessão também, tá? No caso da sessão do atendimento popular, que a pessoa vai lá para conhecer, é legal ter essa limpeza, né? E tem, como eu falei, aquela sessão, que é uma sessão de formato popular, assim, que ela também é mais curta, de duração, mas é chamada de sessão de orientação, né? Orientativa, sei lá como é que é colocado ali. Então, essa sessão de orientação, ela não é uma sessão ali para a pessoa que necessariamente está também conhecendo o Theta Healing, né? Mas a pessoa já pode ter passado pela sessão, a pessoa já pode conhecer, porque ela é uma sessão que é para trazer alguma noção inicial da questão. Ah, Tânia, tá travando para você, minha flor? Tenta fechar o aplicativo, abrir de novo, ver se dá certo aí, tá? Que estou aguardando para você se juntar para a gente começar. Enquanto isso, eu vou continuando falando aqui dos formatos. A sessão de orientação é para a gente basicamente fazer uma leitura da pessoa sobre a questão e não para resolver essa questão, sim para trazer algumas direções mesmo. Ó, a dica aqui do criador é você olhar para isso, aquilo, a dica do seu superior é essa, né, do guia é essa. A gente pode trazer algumas comunicações, a gente pode fazer uma leitura realmente ali do sistema energético da pessoa. Tá, você quer que você está travando e não consegue entrar, tudo bem. Se mais alguma outra pessoa, gente, quiser receber o atendimento aqui, é só clicar na mãozinha aí, tá? Para você pedir para entrar, que eu vou estar fazendo. Se até o final dessa explicaçãozinha ninguém quiser entrar, tá tudo certo, eu fecho a live, fica por assim mesmo, tá? Mas vamos só relembrar aqui os formatos. Tem um formato popular, pode ser tanto para a pessoa que vai conhecer o Theta a primeira vez, receber ativação DNA, uma limpeza, ou para a pessoa que está ali para receber só uma leitura simples e ter alguma direção para ela poder seguir. Inclusive, isso pode ser dado uma orientação e direção para a pessoa trabalhar na própria sessão de Theta Healing, tá? Só que numa outra sessão, que vai ser já uma sessão normal, né? Aí temos a sessão convencional, que é aquela normalmente que a gente tem esse formato de 45, 50 minutos, 60 minutos, só que normalmente é feito num formato que as pessoas colocam um tempo meio rígido, né? Então termina o horário, termina a sessão, uma coisa que eu sempre dou a dica, não façam isso, tá? Deixa mais ou menos flexível, porque é importante você entender que o tratamento energético que nós fazemos no Theta, a gente abre muito a pessoa, ela fica realmente vulnerável durante o processo, então é importante a gente fechar depois para que a pessoa não tenha qualquer problema que seja, tendo realmente voltado a estar no seu estado de equilíbrio e plenitude, tá? Esse é o estado que a gente quer que a pessoa esteja. E é claro, né, o formato mais livre, mais completo, mais aprofundado, que daí você pode colocar, tem pessoas, eu coloco assim, que a sessão dura em média 1h30, pode durar um pouco menos, pode durar um pouco mais, né, eu reservo 2 horas de janela, né, para fazer esse atendimento. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga terapeuta que ela faz a sessão, que dura aí, ela pega, eu não sei que janela, ela nem pega uma janela de hora, ela deixa o dia inteiro reservado para a pessoa, tá? E aí ela, por exemplo, começa de manhã, vai começar a fazer o processo, fica 2 horas ali, né? Fala assim, vamos dar um tempinho para você descansar, vai lá almoçar, volta, a pessoa depois do almoço volta e continua mais 2 horas, tá? Só que assim, é o formato que ela gosta de fazer,
que é um formato que ela vai com muita calma, vai ajudando a pessoa, né, a trazer as questões. Eu não, eu gosto de, né, quer resolver? Vamos resolver. Eu não fico dançando muito não, eu gosto de ir direto ao ponto, né? Então você vai perceber, tá, as dicas finais aqui que eu dou para vocês. Você vai ter um jeito único de atender. Pode ser muito parecido com vários outros jeitos que você já viu aí, mas não tem como, você vai ter o seu jeito que é único, tá? Então você tem que buscar esse seu jeito aí que faz sentido para você conduzir os seus atendimentos. Uma coisa que enriquece muito, gente, muito mesmo, que eu já falei para todo mundo que eu formei, que eu vou bater nessa tecla mais uma vez, é fazer trocas de atendimentos, tá? Inclusive, já comentando da mentoria, né, que é gratuita, que a gente está abrindo aqui, existe dentro da mentoria um grupo que é só de trocas, só de leituras intuitivas, que você vai poder chegar lá e poder trocar com qualquer outra pessoa que seja, independente da experiência que ela já tenha, de quanto tempo que ela está praticando, porque tanto com pessoas que estão começando agora, quanto com pessoas que já são mais caminhadas dentro do Theta, fazer trocas vai te beneficiar, porque, como eu falei, cada um tem um jeito único. Então, se você conhece o jeito de cada um, você está trazendo novos jeitos, infinitas novas maneiras para você refinar, aprimorar o seu atendimento. Então, isso é legal, porque você descobre coisas novas, né? Eu, por exemplo, fui receber um atendimento, não era nem de Theta Healing, tá? Era um atendimento de uma mesa radiônica, né? De cristalina metatrônica, tá? Era uma coisa, né? Nome com bem grandão. E a pessoa, ela falou que é assim, você reserva um dia e tal, você vai ter 3 dias a partir desse dia aí para você ouvir um áudio que eu vou te mandar, e nesse áudio vai ter os processos, né, explicados, não sei o que, não sei o que lá. Fui lá, recebi, ouvi o áudio, e aí, conforme eu estava ouvindo, eram feitas as ativações no processo. Falei, caraca, que maneiro, né? Vou fazer isso em Theta. Aí eu criei um formato de atendimento que é bem parecido, que a sessão de Theta Healing que a gente faz não é nem ao vivo. Eu gravo para a pessoa, né? Eu peço permissão para a pessoa para abrir o campo dela, eu faço uma limpeza completaça, assim, tipo, de todos os campos, todos os chakras, todos os planos. A gente faz uma limpeza dos ancestrais, faz uma limpeza geralzona, assim, uma varredura completa no sistema da pessoa para limpar todas as energias densas, tudo aquilo que deturpa, que distorce o fluxo energético, e a gente traz um fluxo harmônico ali para a pessoa. Só que esse processo, como é muita limpeza, a pessoa ouve o áudio de ativação, né? Eu gravo como se fosse downloads que a gente grava no áudio, né? Eu faço esse áudio de ativações. Quando a pessoa ela vai ouvir, aquilo começa a atuar dentro dela, só que leva uns 30 dias mais ou menos para o processo terminar. Então eu fico acompanhando a pessoa por 30 dias, eu fico ali ouvindo ela caso for necessário. Então assim, eu fui criando formas também únicas, né, dentro do Theta. E é para vocês terem essa noção de que no Theta Healing, gente, nós estamos acessando esse campo de criação, onde nós podemos exercitar nossa criatividade completamente livre, exercitar nosso livre-arbítrio. Então, aquilo que nós podemos criar só está limitado à nossa imaginação, é só aquilo que a gente consegue conceber, né, que limita aquilo que a gente cria. Então, quanto mais a gente consegue conceber as infinitas possibilidades, mais formatos, mais formas de poder realizar esse trabalho a gente consegue. Por exemplo, uma coisa que eu descobri meio que por acaso, eu estava fazendo um workshop sobre energia do dinheiro, né? Para a gente trabalhar as nossas questões internas de prosperidade e abundância financeira. E aí eu descobri lá, era um primeiro workshop que eu fiz, era só com Theta Healers, porque envolvia reprogramar crenças. E aí eu trazia uma lista de, sério, sem brincadeira, tá? Não tô zoando, mais de 1000 crenças para a pessoa reprogramar, né? Claro que a gente não ia num dia só no workshop reprogramar tudo, mas a gente começava no workshop para a pessoa depois terminar em casa, né? E aí eu descobri, tinha muita galera que não tinha praticado o Theta há muito tempo, que estava demorando demais fazer esse processo em grupo. E aí eu descobri, né, como eu falei meio que sem querer, que eu conseguia reprogramar crenças em grupo, coletivamente, né? Então eu achei muito interessante esse negócio. A gente vai descobrindo as coisas meio que por acaso, né? Oi, Tânia, você voltou aí, querida? Tenta clicar para participar aí. Se não der certo, eu já vou estar fechando aqui, tá, querida? Mas enfim, eu vou falar também, né, além desses formatos, desse roteirinho, uma dica para quem é novo Theta Healer, para quem está começando agora, tá? Felipe Brasil,
a Gabi Borges, Lucinelli e vários outros instrutores de Theta Healing aqui no Brasil, estamos com esse grupo de mentoria, tá? Cada instrutor tem uma esfera, tem um grupo de Theta Healers que está sendo mentorado. E para participar dessa mentoria, galera, só tem que se inscrever, não tem que pagar nada, é completamente gratuito. Eu não sei quanto tempo vai ficar gratuito, se vai ser para sempre, se eventualmente vai mudar, mas por enquanto tá. Então, se vocês quiserem entrar lá, participar, é só se inscrever, vocês serão colocados dentro de uma esfera com algum instrutor, pode ser que seja eu, pode ser que seja outro, e aí vocês vão poder receber essas mentorias semanais. Claro que tem alguns temas, né, base, e você vai poder usar esses temas base para poder se aprimorar, mas vai poder trazer suas dúvidas, questionamentos, suas próprias, né, necessidades para cada encontro, para você trabalhar e ser supervisionado junto com o seu instrutor que vai estar lá, mas trabalhar com seus colegas, desenvolver, fazer trocas. Então é muito rico para quem é Theta Healer, para quem está começando e para quem quer realmente trabalhar com Theta, quem quer usar o Theta Healing, não necessariamente ser terapeuta de Theta Healing, mas que quer usar na vida. Tá? Porque o Theta Healing, gente, não tem jeito, não tem segredo. É você praticar, praticar, praticar. Porque como é uma técnica intuitiva, é uma técnica que você vai aprendendo aplicando, tá? Você não precisa estudar para depois aplicar. Você estuda, entende como é feito e vai fazendo. Conforme você vai fazendo, você vai entendendo mais o processo, porque é um processo intuitivo, tá? Tânia, eu vi suas mensagens sim, tá? Estão fazendo manutenção aí no seu bairro, né? Entendi. Então vai ser um pouco complicado. Vamos fazer o seguinte, Tânia. Você já está seguindo aí, né, o meu perfil. Quem não está seguindo, gente, bota para seguir também aí, tá? Faz esse favor aí, porque eu quero fazer agora sempre lives aqui e eu pretendo, se possível, fazer demonstrações de atendimentos, fazendo algumas dinâmicas mesmo. Eu gosto de fazer essas trocas com vocês aqui. Afinal de contas, vocês estão aqui me assistindo, né? Não sei se tem like aqui, né? Acho que não tem like. Mas se tiver, deixa like, entendeu? Porque é importante a gente estar trocando, né? Eu dou aqui o que eu posso dar, vocês dão o que vocês podem dar. A gente cria muita riqueza, tá? É na troca que a gente cria essa riqueza. Aí, obrigado pela mandala bonitinha, tá, Tânia? Gratidão. Então, gente, essa aqui é a nossa live, tá? Passei para vocês 3 formatinhos, não tem só esses formatos, existem infinitos formatos, como eu falei para vocês, eu criei um formato que não é nem ao vivo a sessão, eu gravo um áudio para a pessoa, então assim, você consegue criar formatos novos, não tem regra, a única regra do Theta Healing é você se basear nos 7 fundamentos. Se você estiver deixando de usar apenas um deles sequer, você já não está fazendo Theta Healing, tá? Então essa é a única, realmente, regra, né, para você fazer o Theta, é isso, é fazer realmente o Theta, tá? Formato, a forma como você vai aplicar, tem formas aí, eu te dei algumas opções, né, galera? Vocês têm aí algumas orientações e uma dica, tá? A última dica para você, para a gente finalizar aqui a nossa live, galera. Última dica. Vocês que estão começando, não precisam focar em fazer sessões muito longas, porque se você coloca também muito tempo, e como você que só fez, por exemplo, o DNA básico, ou só o básico avançado, ainda não tem tantas ferramentas, né? Se bem que o básico já traz bastante, né? Mas no Theta a gente tem muitas ferramentas que a gente vai aprendendo a usar. Então, num primeiro momento, a gente não sabe usar todas. Então, pode ser que a gente tenha que, inicialmente, propor sessões mais rápidas mesmo, até para a gente poder, nós ficarmos tranquilos. Entende? Desculpa. Então, assim, as dicas que eu posso dar. Quando eu comecei a atender, eu não gostava de fazer digging, eu tinha muita insegurança de fazer digging, né? Então, eu gostava muito de fazer leituras intuitivas mesmo, passar para a pessoa que eu estava vendo. Eu gostava bastante de fazer algumas ativações, né? Que é aquela questão de mudar os genes de envelhecimento por genes de juventude. Inclusive, vou fazer isso para vocês, porque no curso que a gente fez nesse final de semana, não tive a oportunidade, tá, não deu tempo da gente fazer esse último exercício, porque é uma das últimas coisinhas que a gente faz, né? Que é uma coisa que a Havaiana descobriu, tá? A Havaiana, para quem não sabe, é a criadora do Theta Healing, né? Conforme ela estava desenvolvendo a técnica do Theta Healing, chegou um homem para ela, um senhor de idade, e perguntou para a Havaiana: você consegue curar a velhice? E a Havaiana achou estranho, uma pergunta dela, né? E ela então respondeu: não sei, podemos tentar.
E aí ela foi até o criador e perguntou, criador, como é que a gente consegue curar a velhice, né? E aí o que foi mostrado para a Vaiana é que basicamente, gente, assim, o tempo, ele é inexorável, ele vai engolir todos nós. Não tem como a gente vencer o tempo no sentido físico da coisa, né? Ele vai agir sobre os nossos corpos. Porém, não é porque o tempo vai agir sobre os nossos corpos que a gente de fato tem que ir a todo vapor avançando no tempo. A gente pode ir devagarinho, podemos ir no, entendeu? No modo stand-by. Que é o quê? É você ensinar para as suas células que apesar de o tempo correr, você não necessariamente tem que envelhecer. Porque o que acontece é o seguinte, se você vive a vida e você vê pessoas ao longo da vida envelhecendo, e você vê pessoas velhinhas, e você enxerga como que é o aspecto do velhinho, né, a pele enrugadinha, né, dores nas juntas, aquilo outro, você vai criando a crença de que ser velho é isso, de que envelhecer é isso. Então, nesse processo que a Vaiana intuiu, a gente vai cancelar e resolver todos os programas genéticos que o seu sistema tem, que as suas células aprenderam de que elas têm que envelhecer, tá? De que é natural envelhecer, de que ela vai envelhecer, e a gente vai substituir pelos programas de que eu sou jovem, sem idade e para sempre me regenerando em todos os seus corpos presentes e futuros. Nós vamos substituir, então, esses programas de envelhecimento por esse programa de ser jovem, sem idade, para sempre se regenerando, tá? Então, esse programa ele vai facilitar com que o seu sistema de crenças acredite que você pode ser sempre jovem, de modo que as suas células consigam representar, né, sinalizar, manifestar essa verdade. Porque se você acreditar no seu inconsciente de que você vai envelhecer, de que você já está envelhecendo, as suas células vão representar, vão manifestar isso, tá? Então a gente muda a informação, a gente muda a forma como as nossas células se manifestam. Então, para todo mundo que estiver aqui na live e para todo mundo que for assistir também a gravação, tá? Se você quiser receber essa reprogramação de genes aí de envelhecimento para genes de juventude, você é só dar a permissão. Não importa se você está vindo aqui agora ao vivo ou vendo a gravação, no momento em que você der a permissão, esse processo vai começar a acontecer. Então, se vocês quiserem, é só permitir, diga sim, de modo que vocês mesmos ouçam o sim de vocês e permitam com que a energia do amor incondicional venha e mude essas informações no seu sistema agora. Vamos lá, com licença. Muito bem. Então fica esse downloadzinho aí, essa reprogramação para vocês, tá? Respirem fundo, deixa fluir. Com essa ativação, gente, pode ser que o corpo de vocês comece a mudar um pouquinho o metabolismo. Não deve ser nada muito, nenhuma mudança muito drástica não, tá? Mas é importante tomar bastante água e movimentar o corpo, tá? Para o corpo ativar essas novas inteligências e informações de saúde. Beleza, galera? Então, mais uma vez, agradeço vocês, tá? Muito obrigado por quem esteve aqui acompanhando aqui a live. Pretendo fazer novas lives, então se você gostou, já segue aí o perfil para vocês estarem, né, sabendo das próximas. Mais uma vez, agradeço. E, gente, até mais. Até a próxima. Fui.